Olá, no Estação SUS dessa semana vamos falar sobre os instrumentos de gestão do SUS. Hoje nossos convidados são o Eduardo Gonçalves, seja bem-vindo, e o professor Marcos Franco, seja muito bem-vindo. Eduardo, uma satisfação ter você aqui conosco hoje para falar desse importante tema sobre os instrumentos de gestão do SUS. Obrigado, Viviane, é um prazer estar aqui com vocês nesse tema de tamanha relevância para a nossa gestão municipal de saúde. Marcos, muito obrigada por mais uma vez estar aqui conosco no Estação SUS e novamente dialogar com temas tão relevantes que fortalecem o Sistema Único de Saúde. É um prazer estar com vocês dois novamente. Muito bem. No Estação SUS anterior, a gente discutiu em relação ao planejamento e o papel do gestor municipal frente a esse processo. Hoje, a gente vai dialogar aqui um pouco em relação aos instrumentos de gestão, como o gestor pode utilizá-los, bem como a importância desses instrumentos para o desenvolvimento da gestão municipal de saúde e do Sistema Único de Saúde. Eduardo, nesse tema tão relevante, gostaria que você trouxesse um pouco para nós quais são esses instrumentos de gestão do Sistema Único de Saúde, bem como um sistema que a gente pode acompanhar desde o nível municipal, nível regional, a nível nacional, o monitoramento e como está o processo de desenvolvimento em cada território do país. Bom, Viviane, é uma pauta extremamente importante, talvez uma das mais relevantes para a gestão municipal. O Plano Municipal de Saúde é o principal instrumento do processo de planejamento em cada localidade. O plano, pela sua magnitude, ele deve contemplar, todas as intencionalidades dos governos, ele deve contemplar a análise de situação de saúde, ele deve contemplar o resultado dos diálogos, das conferências, da participação da comunidade na priorização dos problemas da comunidade. Nessa amplitude, nós compreendemos que o plano ele é o único instrumento capaz de convergir com as intencionalidades, os objetivos, os resultados esperados em cada um dos municípios, em qualquer rincão desse nosso país. Nesse aspecto e nessa magnitude, nessa amplitude, é um momento muito crucial também, muito relevante para a gente discutir como tem se dado a utilização desses instrumentos como meio para alcance daquilo que é intencionado na nossa gestão municipal. Para isso, obviamente, os principais 4 instrumentos de planejamento na gestão municipal de saúde, o nosso Plano Municipal de Saúde, elaborado, construído, pensado, dialogado num período de 4 anos, quadrienal, como parte do processo de execução das intenções desse Plano Municipal de Saúde, a Programação Anual de Saúde, que operacionaliza o plano com as suas ações, com as suas metas, com a previsão orçamentária para a execução daquilo que foi emanado dos territórios locais, o relatório detalhado do quadrimestre anterior, quadrimestralmente a possibilidade também da convergência com as programações anuais de saúde, de acompanhamento, monitoramento, de forma uma temporalidade quadrimestral, e ao final um relatório anual de gestão que deve trazer consigo as análises, respostas e o resultado da execução da programação anual de saúde, também as recomendações desse período com uma grande possibilidade de reorientação da política pública de saúde mediante aquilo também que foi projetado e mediante a expectativa da localidade. Tudo isso posto minimamente, nós temos uma ferramenta, um instrumento, que é o DigiSUS Gestor Módulo Planejamento, como subsídio também para registro e elaboração dos instrumentos de gestão do SUS, que também não se finda em si. É importante dizer que o nosso DigiSUS Gestor Módulo Planejamento é um sistema obrigatório para alimentação de todos os nossos municípios, mas que
para alguns aspectos, e isso acho que é fundamental nesse diálogo com o professor Marcos também, não é um instrumento em que, a partir da alimentação, a partir da publicidade, a partir da possibilidade de acompanhamento, o processo de planejamento ele se apresenta de forma estanque. Pelo contrário, é uma forma de possibilitar também parte do processo de registro das diretrizes, dos objetivos, das metas, dos indicadores, da programação anual de saúde em relação às suas ações, execução prevista e executada no aspecto orçamentário e também do acompanhamento pelos conselhos municipais de saúde em relação à apreciação e aprovação também desses instrumentos. Mas é importante dizer que também nessa grande ferramenta, a totalidade, a integralidade desses instrumentos, como o Plano Municipal de Saúde, ela é anexada, né, eles são anexados para conhecimento de qualquer cidadão, né, em qualquer município do nosso território brasileiro também. Uma satisfação, né, Eduardo, a gente poder fazer esse acompanhamento e verificar a situação do nosso município, bem como da nossa região de saúde, né? Agora, eu queria que o Marcos nos falasse um pouco e que a gente dialogasse sobre a questão dos instrumentos de gestão do SUS, né? O Plano Municipal de Saúde, a programação anual, o relatório anual de gestão, os quadrimestrais, como o Eduardo trouxe, que articulam com os instrumentos de planejamento governamental, né? O PPA, a LDO e a LOA. E como isso se dá, e ele é fundamental para que realmente ele possa efetivar o que está desenhado no planejamento da saúde para atender as necessidades daquela população. Você abordou questões importantes. Eu acho que, de fato, esses instrumentos precisam ser publicizados. São muito importantes que a comunidade conheça, que todo mundo conheça o que é que você está pensando, onde você está pensando em investir, o que você quer fazer. O problema nosso dentro do Sistema Único de Saúde é que os gestores acabam tendo uma certa dificuldade de acreditar, de fato, no processo de planejamento, né? Porque acaba tendo muita barulho programativo, barulho de planejamento em cada um desses setores, de uma maneira mais verticalizada, alguns desavisados, tanto da Secretaria de Estado como algumas áreas do Ministério, acabam exigindo um processo de planejamento fragmentado, né? E esse processo fragmentado de planejamento não se insere nesses instrumentos de gestão, né? Isso é uma coisa extremamente importante, quer dizer, os instrumentos de gestão, ele na verdade, o instrumento que o gestor vai utilizar para qualificar a sua gestão, dando transparência àquilo que ele quer fazer, explicitando a participação das pessoas e dos diversos setores na construção daquilo que está sendo pensado, inclusive do legislativo, não é? Isso é extremamente importante. Mas o mais importante dessa história toda, na minha opinião, é você saber que, muitas vezes, o próprio Sistema Único de Saúde e o Estado brasileiro, não o Estado onde está localizado no seu município, mas o Estado brasileiro, ele tem dificuldades nessa questão de orçamentação na área da saúde, porque os nossos instrumentos de gestão não são qualificados, eles são apenas burocráticos. E se você olhar, nem todos os municípios acabam fazendo isso como um dever de casa que precisa e que a normativa do Sistema Único de Saúde exige. Isso faz, por exemplo, que o planejamento da saúde seja desconhecida, que, na verdade, seja desvinculado do processo de planejamento do Estado brasileiro. Então, isso favorece, por exemplo, o surgimento de problemas no processo de orçamentação. Vou dar um exemplo que é bem fácil você entender. As emendas parlamentares que não dialogam com o processo de planejamento. Por que não fazem isso? Porque não está claro que esse planejamento, de fato, reflete a realidade. Que o gestor acaba fazendo isso com um instrumento apenas burocrático, ou que não utiliza esses instrumentos, né? Não dá propaganda para esses instrumentos. Aquilo que coloca no instrumento, ele fala, mas não é isso que aconteceu, esse relatório aí não traduz a minha realidade. Não, mas esse planejamento, essa orçamentação, eu discuti com a Câmara não me deixou colocar isso. Enfim, seja como for esse processo, né? Se ele for transparente, de refletir de fato o que pensa o município a respeito do que precisa fazer, fica mais fácil outros entes da federação colaborar com emendas e com
com o que é preciso fazer na sua região e no seu município. A propósito da região, é bom lembrar que, assim, tudo aquilo que você pensa e discute regionalmente para poder garantir o seu processo de atendimento dos seus pacientes fora do município, precisa estar nos instrumentos de gestão. Porque não adianta nada eu pactuar uma coisa no âmbito da CIR ou da própria bipartite e isso não entrar no instrumento de gestão. Porque é como se você se desobrigasse de fazer aquela atenção. Quando você coloca isso no instrumento de gestão, isso é um compromisso que a gestão está assumindo e transparecendo isso, né? Deixando para a sociedade, para a comunidade, eu pactuei tal serviço fora de tal lugar e será aquele município que vai atender os nossos pacientes. Isso está no meu plano. Ou eu vou atender pacientes de fora do meu município, porque aqui eu tenho uma estrutura de especialidades ou de referência hospitalar um pouco melhor do que na região, e aí eles são referenciados para cá. Isso precisa estar nos instrumentos de gestão. Mas acontece que essas ações não são todas elas financiadas na sua plenitude. Nós sabemos que o processo de financiamento do Sistema Único de Saúde se dá por incentivos, e ele é cada vez menor, ele está cada vez mais insuficiente às grandes demandas que nós estamos assistindo. Mas isso só vai conseguir ser equacionado corretamente se o nosso processo de planejamento for lúcido, tiver a participação de trabalhadores da comunidade, dos seus técnicos, organizado dentro do município e transparente, de tal maneira que não só os cidadãos do seu município possam ter acesso, mas também outros entes da federação que são partícipes da construção e do funcionamento do Sistema Único de Saúde saibam daquilo que está sendo feito no município. E aí isso vai ajudar o Estado a compor uma equidade nessa situação. Às vezes a gente, no nosso plano, demonstramos claramente algumas dificuldades importantes nos instrumentos de gestão. E essas dificuldades precisam ser utilizadas também por outros entes da federação. Então, esses instrumentos de gestão, eles não são instrumentos burocráticos, eles são instrumentos de trabalho do gestor municipal. Instrumentos que dão segurança para o gestor do caminho a ser percorrido. Mas e se acontece alguma intercorrência, alguma pandemia, uma outra Covid, ou sei lá o quê? Não tem problema, né? A gente faz aquilo que é preciso e discute depois como inserir isso no processo orçamentário, no processo de financiamento, no processo e nos instrumentos de gestão. Entendeu? Isso é muito importante para a gente. É importante lembrar também a respeito dos instrumentos de gestão do Sistema Único de Saúde, que eles estão inseridos nos instrumentos de governo do município, tanto na perspectiva administrativa, quanto na perspectiva de planejamento em relação ao legislativo. Temos que obedecer toda a legislação e aquilo que o legislativo determina como prioridade e diretriz na tal da LDO, diretrizes orçamentárias, né? Então, isso tudo reflete o nosso compromisso com a comunidade, compromisso com a necessidade de saúde sendo trabalhado, compromisso com o gasto e a orçamentação dos recursos. Não tem instrumento mais adequado para a gente fazer essa transparência e explicitar o nosso trabalho do que esses instrumentos de gestão. Você pode até criticar, dizer que eles precisam melhorar, isso falta aquilo outro, eu não consegui entender isso. A gente pode, nós estamos num processo dentro do ambiente tripartite de qualificar esses instrumentos de gestão. Quais são as modificações que eventualmente precisamos fazer para, de fato, ele ser um instrumento de governo, que qualifique o governo, qualifique as ações governamentais naquele território, tanto ações do município, quanto ações regionais, do Estado, do Ministério da Saúde, e de outras áreas da saúde, de outras áreas de governo, né? Então, é extremamente importante, Viviane, que a gente seja lúcido na construção e tenha o compromisso ético, um compromisso ético de deixar transparente aquilo que pensamos, de articular o nosso pensamento de uma maneira com que todos participem do processo de formulação disso que estamos pensando numa perspectiva de planejamento. Planejar, de fato, é um ato de capacitação do gestor. Eu não tenho a menor dúvida disso. Todas as vezes que eu fiz um planejamento na vida, em qualquer ente da federação que eu participei, sempre foi uma grande dificuldade e sempre foi um enorme prazer fazer isso. Depois, os frutos disso se revertem, de fato, na qualidade da gestão que o gestor tem. Pensa que, assim, se isso for muito bem feito, quem vai ganhar com isso politicamente? É o seu prefeito, é você mesmo,
enquanto cidadão que vai ter a sua saúde melhorada, são os trabalhadores que vão se mobilizar em cima de um projeto que foi construído coletivamente, é a comunidade que, ao invés de ficar cobrando coisas desnecessárias, apontam para a realização e cobrança daquilo que é estratégico e fundamental dentro dos recursos que nós temos, das possibilidades que temos. Então, eu não vejo isso como uma burocracia, eu vejo isso como um instrumento de governo, uma forma de a gente expressar a nossa capacidade de governo. Eduardo, no seu entendimento, assim, você já teve um trabalho de apoiar gestores municipais em vários lugares, com diferentes capacidades, né? Você consegue imaginar uma gestão em que o gestor não consegue fazer planejamento e ele ter sucesso no processo de realização das missões que a saúde tem? E digo mais, né, assim, acho que para mim é muito importante compreender assim, o Conasemos tem uma estrutura que pode ofertar de apoio aos gestores municipais, os COSENs têm uma estrutura que pode ofertar de apoio a essa questão, o próprio Ministério da Saúde tem alguma coisa que pode ajudar a gente nessa situação. Como é que você vê a participação de todos na qualificação desses instrumentos de gestão? E o que é uma gestão que, de fato, pode ter um sucesso? É inimaginável conceber um processo exitoso sem consonância com um processo de planejamento extremamente prioritário, né, em cada um dos municípios. Sem dúvida nenhuma, professor Marcos, nós já vimos que essa experiência, quando não priorizado o processo de planejamento, ela não é tão exitosa assim, né? De fato, a amplitude do processo de planejamento, a amplitude de significação do Plano Municipal de Saúde, né, como um instrumento que norteia a execução de todas as intencionalidades, de todas as vontades, de todos os desejos, de todas as necessidades reais do território. Não por acaso, né, nós temos aí as nossas normativas balizadoras que até nos indicam, não por acaso, né, elas nos apresentam alguns elementos que são essenciais para a construção, para a elaboração e para a concepção do Plano Municipal de Saúde, né, professor Marcos, que a própria análise de situação de saúde, eu preciso narrar, eu preciso contar que história é essa, né, eu preciso ter clareza para contextualizar que situação é essa que merece atenção e merece intervenção dentro de um território. O professor Marcos dizia exatamente isso, precisa estar explicitado de forma muito clara quais são os fluxos de acesso aos variados serviços dentro de um território, de acesso e de não acesso, de obstáculos também dentro desse contexto. Qual é a minha rede de atenção à saúde, né? Como é que eu acesso, como é que eu transito, como é que eu relaciono as questões exatamente nas dimensões, né, que o próprio ser gestor nos trazem também isso de forma muito, muito clara, né, das dimensões técnico, política, administrativa, ética. Isso precisa estar muito claro dentro de um instrumento que vai nortear a vontade de se fazer e de mudar as realidades, porque, obviamente, né, tem um grande objetivo macro nesse contexto, que é uma dada situação de saúde analisada, né, cujo passo eu pretendo estabelecer onde é que eu quero chegar, onde é que nós queremos chegar, e não dá para fazer isso, obviamente, de forma unilateral, né, isolada dentro de um gabinete. Precisa ser participativo, precisa ser explicativo, precisa ter um diálogo com a comunidade. Certamente essa experiência de priorizar e de ressignificar os instrumentos de gestão, ela sim trará, né, um resultado e uma gestão muito exitosa e o impacto na vida, né, da população dos nossos territórios, sem sombra de dúvidas, né? Olha, Marcos Eduardo, eu só posso concordar com vocês, né? Dentro da gestão municipal da saúde, quando a gente fala dos instrumentos orçamentários, dos instrumentos de gestão do SUS, se o gestor não dialogar com as outras secretarias, com o prefeito, com os demais secretários, para organizar esse processo e conseguir, dentro do seu planejamento, ter organizado a execução das ações propostas reais, terá dificilmente uma gestão
exitosa, porque a utilização dos instrumentos realmente não é em vão que eles se chamam instrumentos, né? O gestor, através deles, consegue demonstrar o que estão executando, conseguem também acompanhar se o que foi planejado está seguindo o caminho certo ou se a necessidade da população mudou e ele precisa repactuar algum recurso. Uma reorientação, bem como nos relatórios quadrimestrais, como você trouxe, ele consegue dialogar com o legislativo, consegue dialogar com o Conselho Municipal de Saúde e demonstrar se a execução está sendo efetiva, se talvez aquela decisão tomada lá na conferência e na elaboração do plano municipal precise mudar de rota, né? E quando ele fizer o seu relatório anual de gestão, fazer uma avaliação de um ano todo. Então, essa possibilidade de ter um instrumento que planeja 4 anos, então podemos dizer assim, que ele tem um tempo maior de execução, mas que esse planejamento está dividido por ano, dentro das programações anuais, e ao final, e neste ano, poder, com os quadrimestrais, ir reajustando a rota, e no final daquele ano, conseguir, através do relatório anual de gestão, demonstrar a sua eficiência ou não eficiência e a necessidade de mudança. Então, assim, da forma que está pensado o nosso Sistema Único de Saúde, se utilizado todos os seus instrumentos, se desenvolvido o planejamento da maneira que dialogamos aqui, com o papel do gestor, a sua responsabilidade, o seu protagonismo, e com esse protagonismo conseguir fazer ele coletivamente, dificilmente não vai chegar a uma gestão que atenda às proposições políticas daquele governo e às necessidades da população. Posso fazer um adendo nessa questão? Claro. Acho que assim, você tocou pontos fundamentais dessa história. Quer dizer, eu estou planejando, eu estou programando e eu estou construindo um relatório, né? Planejo, aí, em cima desse plano eu vou fazer uma programação anual e depois eu vou fazer relatórios quadrimestrais e para o relatório anual. Bem, como é que eu mudo, eventualmente, porque nós conversamos naquela estação SUS anterior, da necessidade de que esse planejamento seja vivo, que seja um planejamento que você observe as mudanças que estão acontecendo no seu território e interfira nessas mudanças. Às vezes eu tenho que mudar de estratégia. E como é que eu faço isso? Eu tenho esses instrumentos muito bem qualificados, mas eu preciso monitorar esse processo de desenvolvimento daquilo que foi programado e planejado. Então, esse meu processo de monitoramento vai facilitar o meu processo de relatório, não é? Então, quando é que eu vou ter um bom relatório? Quando os instrumentos de monitoramento e o processo de monitoramento der conta de observar exatamente o que é que eu planejei. Aí o relatório vai ser completo. Nessa perspectiva de construir esse processo de observação, não esqueça de qualificar as informações, os dados que estão sendo produzidos, os sistemas de informação. Será que os nossos trabalhadores de saúde estão informando corretamente toda a produção? Será que os dados epidemiológicos do município de fato refletem aquilo que você está observando, que os trabalhadores estão observando como realidade? Então, esses dados que vão ajudar o processo de monitoramento vai qualificar o seu instrumento de gestão, né? Então, isso é muito importante nesse processo. Ou seja, o instrumento de gestão, ele não se realiza por si só. Eu tenho aquele momento. Então, sempre é importante compreender o ciclo que a gente tem nessa questão, né? Eu planejo, depois eu executo, depois eu monitoro essa execução, depois eu corrijo o rumo se eu observer que há alguma incoerência naquilo que foi planejado. Então, eu repito o planejamento outra vez, repito outra vez, repito outra vez. Isso é um processo permanente. A gente chama isso de PDCA, né? Mas não importa. Importa que, na prática, o gestor tem que permanentemente verificar se aquelas ações que eles estão fazendo, de fato, estão modificando a realidade do município. E para você fazer isso, você precisa ter um bom processo de monitoramento.
E se isso está sendo colocado desde o plano municipal, nos processos de programação ano a ano, né, na discussão com o conselho e depois nos relatórios todos. Se você, nesses momentos todos de construção desses instrumentos, você se afastar do conselho, aprovar o relatório depois vai ser mais difícil. Então, a construção do plano tem que ser par e passo com o conselho, a construção da programação tem que ser par e passo com o conselho, as dificuldades que você vai enfrentar tem que o conselho saber disso, o monitoramento que você está fazendo, o conselho tem que saber disso com clareza, o papel do gestor para ter um conselho que de fato seja parceiro do processo e que cumpra as suas missões qualificar o processo de informação que esse conselho recebe. Se eu bloqueio informações, eu vou ter muito mais um conselho político partidário, que vai fazer propaganda contra o governo municipal, e, enfim, e a política de saúde, propriamente dita, acaba sendo desconsiderada nesse processo. Então, a nossa dica é essa, né? Verifique como é que estão sendo coletados esses dados para poder, de fato, fazer com que esse processo de monitoramento seja adequado àquilo que você programou. A essência do planejamento é essa, entendeu? Não tem novidade, não tem muita crise. Se você não concorda com o modelo que foi colocado lá nos sistemas de informação sobre o que é plano, não tem problema. Faça o seu plano, faça a sua programação de acordo com aquilo que o município está dizendo que precisa ser feito. Tá certo? E depois você traduz isso naquele instrumento de navegação que o Ministério está construindo, e aí ele tem lá isso, porque ele precisa ter esses parâmetros para organizar isso nacionalmente. Mas a grande análise é, aquilo que eu estou colocando no plano reflete a minha realidade sanitária? Aquilo que eu estou desenvolvendo reflete o plano? Aquilo que eu estou gastando dinheiro reflete, de fato, as necessidades de saúde da população? O planejamento não é uma coisa à toa, é um instrumento que qualifica a nossa capacidade de governo. É em cima disso que eu acho que o gestor tem que trabalhar. Ninguém nasce gestor sabendo disso. Isso se aplica no desenvolvimento de todos os dias. Está com dificuldade? Busca o ser gestor, que eu tenho algumas dicas para vocês como fazer isso. Mais dificuldade ainda? Procura o apoiador. Mais dificuldade? Procura o COSENS, propriamente dito. Ou a Secretaria de Estado, enfim, tem alguma dificuldade de fazer esse apoio, mas o próprio Ministério da Saúde tem uma área em cada um dos estados que ajuda esse processo de planejamento. Se for preciso, bota todo mundo junto numa sala para discutir o seu problema. Se o seu problema é, de fato, uma dimensão que impacta regionalmente ou no próprio estado, que você precisa de ajuda para fazer isso, lance mão de uma articulação interfederativa para isso. Não há nenhum problema em relação a isso. Agora, não esqueça de colocar o que você está fazendo nos instrumentos de gestão e ponha isso nos sistemas de informação. Senão ninguém vai saber que o seu município existe, quais são as necessidades do seu município, onde é que você está gastando dinheiro, o que é que precisa de apoio para poder fazer isso. Então, o planejamento não é uma burocracia, é uma forma de governo qualificado. Né, Bíblia? Nossa, Marcos, ouvi aí você falando sobre esse processo empolgante, né? Acredito que o gestor municipal vai ter mais interesse e vontade de entender esse processo, bem como também qualificar, porque eu acho que essa nossa conversa ela vai para além dos novos gestores, ela vai para todos os gestores municipais de saúde, né? E gostaria de saber também suas considerações, Eduardo, nesse processo que ele é empolgante, é complexo, mas que o gestor pode contar para aprender e desenvolver todos esses instrumentos. Certeza. Se as dificuldades se apresentarem numa seara metodológica, né, que não é complexa, não tem um nível de complexidade, né, para que toda essa contextualização que o professor Marcos acaba de nos apresentar aconteça, o gestor pode sim, né, no âmbito ali da sua região, junto com outros gestores, com apoio, solicitar uma facilitação para que esse processo aconteça de forma mais fluida possível, né? Mas fato é, exatamente, eu acho que o contexto é esse, despertar essa necessidade, que é o que nós estamos dialogando aqui, de acreditar no processo
do planejamento e, mais do que isso, de que só há um meio de se alcançar, de qualificar, de impactar, de fazer diferença na gestão, com a qualificação dos instrumentos de gestão que certamente precisam refletir a realidade e as necessidades de cada um dos territórios. Eu sempre faço esse questionamento, né, onde eu me encontro nos instrumentos de gestão da minha cidade. Se tiver claro para mim, professor Marcos, de que eu estou me visualizando, estou visualizando as necessidades que me afetam, que afetam a minha localidade, a minha comunidade, nos instrumentos de gestão lá presentes, no plano de saúde lá presente, para mim faz todo sentido. Pelo contrário, não faz sentido se houver essa desconexão das realidades, porque o Plano Municipal de Saúde ele não é só da gestão, ele não é do gestor, ele é e deve ser um plano que abrange toda a população de cada um dos territórios. Isso é a motivação, isso é a premissa que nos faz dialogar sobre essa temática tão essencial e colocar luz sobre esse processo de que é possível, de que é necessário, de que é obrigatório, mas mais do que ser obrigatório. A gente pode qualificar esse processo para fazer valer aquilo que são os princípios até doutrinários e até organizativos do nosso Sistema Único de Saúde, que de fato se faça valer, voltando, resgatando, para fazer isso acontecer na vida da nossa população. Eduardo, Marcos, que satisfação ter essa conversa aqui com vocês e levar um pouquinho, né, desse processo ao gestor municipal de saúde, às suas equipes, que deve apoiar o gestor também nesse processo, né? Convidar vocês a sempre retornar aqui ao Estação SUS e agradecer a parceria de vocês. Obrigado, Viviane, foi uma honra poder estar colaborando aqui com a Conasems e com essa questão importante que é o processo de planejamento do Sistema Único de Saúde. Acho que a Conasems tem um papel vital nessa questão de conduzir isso no âmbito nacional, tem feito isso com bom protagonismo, né? E acho que agora nós precisamos conseguir fazer com que essa qualificação do processo de governança, de capacidade de governo e planejamento do sistema seja uma coisa universal no país. E aí nós vamos ter, de fato, uma sociedade que olha para o Sistema Único de Saúde com as suas limitações, com aquilo que espera que ele realize, né? E aí a gente pode buscar mais recursos, porque eu não tenho a menor dúvida, entendeu? Que eu acho que a hora que a gente começar a demonstrar, de fato, com brilhantismo e com esses instrumentos que são colocados aí, as nossas necessidades, eu não tenho a menor dúvida que a gente vai conseguir angariar uma parceria muito maior entre os diversos setores. Eu desejo boa sorte para os gestores municipais que estão começando agora nesse processo de planejamento e dizer que a gente está sempre à disposição para conversarmos. Eduardo. Também seguimos à disposição, desejando uma gestão exitosa para todo o gestor e para todas as suas equipes, que certamente farão a diferença também, contribuindo durante todo esse processo, durante essa jornada. Obrigada. Veja o programa no canal Mais Conasems e no YouTube.